Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, no versículo 6. E nesse clima de criança, né? A gente já vinha tratando, na verdade, nós, os pastores, em reuniões, sobre alguns desafios que temos tido com crianças na nossa igreja. E a maioria dos desafios que nós temos com crianças na nossa igreja está relacionado aos pais. E eu aproveitei então essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre crianças na igreja. E eu quero então ir hoje especialmente para Provérbios capítulo 22, no versículo 6, e refletir com vocês sobre as crianças nas nossas famílias. E diz assim a palavra de Deus: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos mais uma vez, vamos ler juntos? Tem aqui na tela: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A grande questão do nosso tempo não está fácil educar crianças. Sim ou não, gente? Nós vivemos uma época muito difícil de educar, ao ponto que alguns pais já estão arrancando os cabelos, e quando vai chegando pelos 10 a 12 anos de idade, o fato é que alguns pais já jogam a toalha, desistem da tarefa de tentar educar os seus filhos, porque começam a se sentir incapazes para a tarefa. Assim, é preciso a gente de fato repensar sobre essa questão. Hoje, por exemplo, filhos entre 10 a 12 anos de idade já deixaram de considerar a sua mãe e os seus pais como a autoridade máxima e referencial. Eu digo para vocês, a minha filha, com 9 anos de idade, ela por todo o tempo fica tentando desafiar a minha liderança. Vivemos uma época onde a ideia de autoridade se perdeu em nossa sociedade, e isso encontra eco no próprio pensamento dos nossos filhos. Os meus filhos, por exemplo, por vezes eles querem nos tratar, filhos e pais, e eu sei que eu vou falar isso, já vai incomodar você, como se nós fôssemos iguais. Eu quero dizer, nós não somos iguais. Eu sou o pai, você é o filho. De vez em quando eu tenho que lembrar isso para os meus filhos. Minha filha, de vez em quando, diz: não, é direitos iguais. Aqui não tem direito igual, não. E isso talvez, aí mesmo você está dizendo que é absurdo. É porque na minha e na sua cabeça, nós temos dificuldade de lidar com questão de autoridade nos nossos dias. Por causa disso, a nossa cultura está perdendo a força para educar filhos. E hoje não dá para impor, achando que, então eu vou impor autoridade na marra. Não. Os velhos métodos que os nossos avós usaram, que os nossos pais usaram, só menino, eu vou puxar a tua orelha, já não funcionam mais. Você precisa ter uma capacidade de liderar ainda maior. Você precisa entender o seu papel no processo de educação. Então, realmente é um desafio educar filhos no século 21. Nesse tempo que nós vivemos, nessa cultura do individualismo, há esse pensamento onde tudo o que é antigo, tudo que é tradição, tudo que é instituição, não tem valor. Então, por exemplo, os filhos, e ali é onde estão a maioria dos filhos, e ali na galeria também tem filhos, existe essa ideia de que o que é passado é de menor valor. Então, os filhos têm uma tendência de achar que são mais espertos que os pais, são mais inteligentes do que os pais, simplesmente porque o iPhone X é melhor do que o iPhone 7. Aí ele faz a mesma
a mesma ligação na cabeça dele. Meus pais são ultrapassados. É como muitas vezes eles pensam. Há um esnobismo cronológico, como chama, se eu não me engano, é o C.S. Lewis, né? E vivemos numa cultura, hoje, na cultura do prazer. Então, a cultura do prazer tem ensinado para todo mundo que nós precisamos fazer aquilo que satisfaz a nossa vida, a nossa alma. E os nossos filhos vão bebendo isso da cultura, ao ponto deles acharem que eles precisam saciar todos os seus desejos, mesmo que isso vá contra a vontade dos seus pais. E aí eles começam a olhar, quando os pais começam a criar regras, normas, limites, eles começam a achar que os pais são totalitários, repressivos, opressores, fascistas, nazistas, batistas não. É dita essa parte aí, né? Batistas são todos meus amigos. Além do mais, dentro dessa cultura, há a cultura do sucesso profissional. A gente tem uma cultura de que dinheiro, carreira, são, por mais que a gente não diga isso com os lábios, a gente diz com as atitudes. Dinheiro, carreira, sucesso são os maiores valores do nosso tempo. Assim, os pais estão tão ocupados em ter sucesso, dinheiro e carreira, que educar os filhos passou a ter um lugar secundário, ou um pouco menor na nossa sociedade. Não em você, na sociedade em geral. Ainda vivemos a cultura da liberdade. A cultura da liberdade é a ideia de que isso vem dos nossos pais, ou avós, dependendo da idade, que pegaram o grande período de autoritarismo do mundo, as guerras mundiais, o nazismo, e no Brasil, o governo militar, e as lutas contra o governo militar, e as diretas já, tudo isso construiu nessa geração um espírito contra a autoridade. A autoridade passa a ser uma palavra negativa. A autoridade, de forma geral, seja do chefe, seja do pai, seja da mãe, seja do governante, é sempre ligada no nosso inconsciente à opressão, repressão, totalitarismo. É uma sociedade onde a questão de autoridade é considerado ultrapassada. Vivemos uma época onde não aceita-se mais um chefe. Não. Tanto que a grande questão hoje de algumas redes não tenha mais um chefe, seja chefe de si mesmo, porque a gente não atura e não quer chefe, não quer autoridade sobre nós. É um espírito do nosso tempo. E a gente começa a ensinar isso para os nossos filhos sem perceber, sem deixar isso de maneira clara. Quando os pais vivem falando mal dos chefes, dos governantes, eles estão ensinando para os filhos que a autoridade é uma coisa ruim. Quando a mãe não aceita a liderança do marido em casa de jeito nenhum, ela não percebe que ela está ensinando para os filhos que a autoridade é um problema e não uma bênção. Quando os nossos pais, nós como pais, não honramos os nossos pais, nem percebemos que estamos ensinando os nossos filhos a não se submeter à nossa autoridade e a não nos honrar. E ainda mais, vivemos uma época onde os pais não aceitam nem que os professores imponham a autoridade sobre seus filhos. Na escola, se um professor tenta impor autoridade, já vai o pai. Para brigar, para dizer quem é você, para exercer autoridade sobre o meu filho.
você está ensinando o seu filho a não respeitar a autoridade em lugar nenhum. Qual o problema disso? Ele não vai aceitar nem a sua autoridade, se você não ensinar o valor da autoridade. E por isso nossos pequenininhos as nossas crianças viraram agora os pequenos reis do mundo, das famílias. Eles não pedem mais a bênção nem a permissão dos pais, eles tratam todos como iguais, como se, pai, vamos votar, ver, porque tem que ser tudo direito igual. Lá em casa, meu irmão, continuo dizendo, lá em casa, quando diz assim, é direito igual, lá em casa, assim, enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Simples assim. Outro dia eu disse para um jovem, brincando, falando sério, mas falei brincando, ele chocou. Ele disse assim, pastor, lógico, um amigo, querido, pastor, vai para a fila. Aí eu disse, não, pois eu estou pegando aqui o lanche do pastor convidado que veio de fora. Ele, não, direitos iguais. Ele, não sou o pastor. Peraí. A gente tem dificuldade com a questão de liderança e autoridade hoje. Os filhos não pedem permissão para falar, não tem mais medo de responder mal aos pais. Eu não estou dizendo que isso é distante da minha vida, não. Eu estou falando da minha casa. A minha filha às vezes diz quer dizer coisa para mim ou para minha esposa, que tu fica assim, mas rapaz, na minha época, se eu falasse isso, Havaiana de pau, pastor? Eita! Ninguém quer aceitar um papel submisso em lugar nenhum. Querem direito a voto para tudo, direitos iguais. E só eu estar falando sobre a autoridade, eu sei que até você está se mexendo na cadeira aí assim, né? Porque falar de autoridade é falar de um assunto que é contracultural à nossa época. Eu preciso coçar minha cabeça para dizer assim, mas dentro dessa cultura que você está vivendo e implantando, como é que você espera que os seus filhos sejam obedientes a você? A Bíblia tem muito a nos ensinar como resolver esse problema. E aí eu resolvi vir para um provérbio, lá de 22:6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, não se desviará dele. E eu queria rapidamente explicar o texto todo, para depois a gente trazer isso para a sua vida, para a minha vida, para as minhas crianças, para as suas crianças. Em primeiro lugar, o que é um provérbio? Provérbios são as palavras de um sábio. São a ideia de um sábio no Antigo Oriente era aquele homem maduro, que era como se fosse um filósofo, um pensador, alguém que tinha experiência, e ele escrevia sobre as experiências da vida. E essas experiências da vida, eles usavam um tipo de literatura para escrever sobre essas experiências de um homem maduro. E essas palavras, esse tipo literário que os sábios usavam eram os provérbios. Você pode parecer que provérbio é uma coisa da Bíblia, mas você está acostumado com provérbio. Quem assistia a Caverna do Dragão lembra daquele baixinho, como é o nome dele? Mestre dos Magos. Quem é que entendia o que o Mestre dos Magos falava? Eles sempre vinham com uma frase assim, um provérbio, que às vezes nem eles entendiam muito bem o que significava aquilo. Mais recente vai ter as sábias palavras de Gandalf, né? Gandalf é da onde? Senhor dos Anéis, né? Aquele homem barbudo, branco, que se consultava para tomar decisões importantes, pois eram homens maduros e experientes. O livro de Provérbios, ele é dentro desta cultura, da mesma cultura, da cultura onde o que está escrito ali, na verdade, são as observações de um sábio.
Não é uma promessa de um profeta dizendo, faça isso, porque eis que te digo, o Senhor te fala. É um homem sábio, dando a sua perspectiva de tudo que ele observou, de a maneira que ele olhou o mundo, que ele leu o mundo, e ele escreveu de maneira sucinta, de maneira objetiva, reduzindo aquela verdade ao essencial, o óbvio. Por exemplo, quando ele está dizendo, ensina a criança no caminho que ele deve andar, que quando for mais velho não se desviará dele, muita gente olha como promessa, faça isso, os teus filhos, e acontecerão. Não é uma promessa, mas a ideia do provérbio é dizer, como se ele estivesse falando assim, eu tenho visto que quem obedece à lei e ensina a lei aos seus filhos, enquanto eles são crianças, eles, na sua primeira infância, segunda infância, eles permanecerão na fé por todos os dias da sua vida. Eu vou dar um exemplo atual sobre isso. Como é que um sábio diria isso hoje? Você sabe quantos por cento, qual é a porcentagem de crentes evangélicos no Brasil que se converteram na adolescência e na infância? Eu dou a permissão para alguém chutar aí. Qual é a porcentagem? 80% dos cristãos evangélicos no Brasil se converteram em infância e adolescência. Então, gente, é o que o provérbio está dizendo. O provérbio está dizendo que essa é o que nós temos visto. A prática nos revela isso com clareza. Assim, nós vamos para o provérbio, que ele diz assim, ensina a criança. Crianças precisam ser ensinadas, crianças não nascem prontas. A gente tem uma ideia de que criança é aquele ser puro, que ele nasce santo. Hoje eu apresentei a Laurinha, coisa mais de fofa, eu peguei nela, ela sorriu, e a gente pensa, meu Deus, mas só que a Bíblia diz que desde que ela saiu do ventre da mãe, ela já nasce carnal, pecadora, tendente ao pecado. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, Provérbios 22:15, traz a ideia de que a estutícia está ligada ao coração da criança. A criança, ela tem o coração voltado para o erro, para o pecado. Elas não nascem prontas, antes são pecadoras, como eu e como você. E a gente precisa ser intencional em ensiná-los. A gente precisa estar todo o tempo como um professor, um treinador, avaliando os nossos filhos. A partir da avaliação que a gente faz dos nossos filhos, a gente precisa planejar qual é o assunto que eu preciso ensinar, qual é a área ou o valor que eu preciso incutir nela, qual é as áreas que estão falhas, que eu preciso me esforçar para tratar. Eu preciso promover então esse ensino, essa educação, essa experiência, para ir cultivando caráter, valores na vida daquela criança, e aí ir acompanhando esse processo, se ela está entendendo os ensinos que eu estou passando, e está elogiando, afirmando os acertos. É um processo de ensino, isso é intencional, não é uma coisa que acontece assim por acaso. Se você é pai, é mãe, se é uma criança sobre a sua responsabilidade, você precisa ensinar intencionalmente. Quem é responsável pelo ensino de uma criança? Por exemplo, vamos continuar no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 2, verso 1. Diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Ele está falando para quem? Filhos. Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. É interessante que
O ensino de Provérbios é um ensino de pai para filho no livro. Salomão ensinando a sua próxima geração. Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do teu pai. Estais atentos ao conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quem é que tem que ensinar os filhos? Quem é responsável pela educação dos filhos? Os pais. É você que precisa ser intencional, que precisa avaliar, planejar, promover, acompanhar, afirmar. É você que tem que fazer isso de maneira intencional, planejada, ativa. O que diz a lei de Moisés? Será que isso é uma ideia só de Provérbios? A lei de Moisés, Gênesis 18, 19 diz: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para que a gente viva o Evangelho, vamos colocar assim, e que mais? Ordene os filhos, responsabilidade dos pais. Deuteronômio 4:10. Reúne esse povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra, que na terra viver, e as ensinarás os seus filhos. Deuteronômio 6,6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Diz assim: você vive, você ama, mas você também inculcará nos teus filhos. Salmo 78,5, e ele estabeleceu o testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos. De quem é a responsabilidade de ensinar os filhos? É do pastor. Quem tem que ensinar nossos filhos é o pastor, é claro, não é não, gente? Quem tem que ensinar nossos filhos, lógico que não é o pastor, é a escola, é para isso que a gente paga. É para isso que a gente paga a prestação da escola e para isso que a gente dá o dízimo. Ué, para nossos meninos dar certo. Não é isso não, gente? É interessante que a gente diz isso com a boca, mas na prática, a gente faz exatamente isso. A gente acha que quem tem que educar os nossos filhos é a escola. E aí reclama com a escola, e briga com a escola, e fala que o menino não está se comportando bem, é porque a escola não está sabendo usar a técnica direta, então eu vou mudar de escola, porque é essa escola que vai resolver o meu filho. Epa, vocês estão transmitindo uma responsabilidade que não está sobre a escola. Uma responsabilidade sobre as crianças que são dos pais. Aí, o que acontece, gente? O filho começa a não querer ir para a igreja, começa a dar dificuldade, a não querer mais orar. Aí o que a gente procura? Pastor, a gente tem que melhorar o trabalho da igreja para jovens, e se zanga. Eu já peguei muita bronca de pai, porque o filho não quer ir para a igreja. Tipo assim, a culpa é minha. Não, pastor, que tem que botar um rap, o senhor tem que vir descendo numa corda, e tem que vir vestido de calça de bolso e tal, para ele querer vir. Eu falei, é isso mesmo que ele precisa? Quer dizer, quem vai resolver a educação do seu filho, a vida espiritual, vai depender do jogo de luz que eu botar na igreja. Não, quem vai educar o meu filho é o Conexão Kids, lá embaixo. Estão lá com os meninos pula-pula, fazendo festa. É o líder de célula. Irmãos, todos esses estão no processo de educação do seu filho para te ajudar. Não para fazer o seu papel. Porque o responsável pelo ensino das crianças, como diz o sábio de Provérbios, como diz toda a lei de Moisés, são os pais. Assim, já que você tem que ensinar a criança, você tem que ensinar a criança com o quê? Ensinar a criança a palavra de Deus. Ensinar a palavra, os mandamentos do Senhor.
ensinar a boa doutrina. São os pais que são os professores dos seus filhos. São os pais que são os mestres da palavra dos seus filhos. São os pais os principais responsáveis a ensinar a Bíblia aos seus filhos. Eu vou voltar para aquele texto, só para você ver. As palavras que aparecem é mandamento, ensino, instrução, doutrina. Quem está ensinando tudo isso? Os pais. Porque não é você ensinar os valores do mundo para ele. Não é isso. Não é você ensinar a educação da sua família. Não é você ensinar as coisas referentes aos seus interesses. É você ensinar a palavra de Deus. Qual o objetivo desse ensino? Para que ensinar os filhos? Tem 2 textos importantes aí, na lei. Os 2 principais textos da lei, é esse de Gênesis 18, 19, e o de Deuteronômio capítulo 5. Gênesis 18, 19, que nós já lemos, diz assim: porque eu vos escolhi, para que ordene os seus filhos e a sua casa, e depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. O objetivo de ensinar os nossos filhos é para que eles façam a nossa vontade, é isso? Sim ou não? Não é para que eles façam os caprichos do pai. O objetivo de educar os nossos filhos é para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles pratiquem a justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Qual é o teu objetivo? É que você ensine os seus filhos a viver para a glória de Deus. Amém? Mas o Deuteronômio, ele diz outra coisa, a mesma coisa, mas de outra maneira. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Aí depois ele diz assim: estas palavras, que amarás o Senhor teu Deus, eu ordeno para que estejam no teu coração. Ou seja, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E ele diz: e tu as inculcarás aos teus filhos. Ele diz assim: você precisa amar a Deus e você precisa transferir esse amor para os seus filhos. Então, o que é ensinar os filhos? Ensine os seus filhos a amar a Deus. Ensine eles a serem apaixonados por Jesus, a amarem a palavra de Deus, a amarem a igreja. Irmãos, eu vou dar algum exemplo para vocês aqui. Tem alguém aqui que quando não tem célula, o filho se chateia? Fica chateado? Levanta a mão aí. Eu tenho. Mais alguém aí? Os meus filhos ficam muito chateados quando não tem célula. Porque eles amam a igreja, é o dia que vem todo mundo, e eles vão brincar, e eles vão encontrar os irmãos da igreja, eles gostam. O dia que a gente não vem para o culto, eles ficam chateados, eles adoram vir para o culto, porque meus filhos estão aprendendo a amar as coisas do Senhor. E você precisa ensinar a ele, não é só: faça isso, segure o garfo assim. Não, ensine ele como um pastor ensina uma ovelha. Você é o sacerdote do seu lar. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Por isso que diz o texto, como que a gente faz isso? Ou onde que a gente ensina? No caminho em que se deve andar. É no caminho que a gente ensina. Quando a gente está falando de ensinar, você deve estar pensando assim: meu Deus, mas eu não tenho capacidade pedagógica como a da pastora Ilse, como a da pastora Cristina. Eu não tenho essa capacidade de ensinar a Bíblia como o pastor Afonso, eu não sei louvar como louva o pastor Jean. Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Eu não me sinto capaz. Não, gente, é simples. Você ensina ele no caminho. O que é no caminho? É do lado, é na vida. É ao longo do caminho, é durante a jornada, é exatamente como um pai ensina um filho, é na mesa de comida, é ao deitar, ao levantar, ao caminhar, exatamente como ensina Deuteronômio 6, de 6 a 9, é no caminho
De fato, esse texto é um eco de Deuteronômio capítulo 6. É na vida, é num relacionamento discipulador, mas você entende que é intencionalmente, que é responsável de educar o seu filho de maneira intencional, está usando a palavra de Deus para isso, enquanto você anda com ele na vida toda. É tempo integral. Não é preparar uma sala de aula só, ou culto familiar, ou um momento de estudo bíblico, ainda que todas essas coisas sejam importantes, mas é um ensino integral da palavra de Deus, onde a sua própria vida é um modelo andando ao lado, onde ele olha você amando a Deus, ele ama a Deus. Ele vê você amando as coisas do Senhor e a sua igreja, e ele vai aprendendo com isso. Ele vê você amando estudar a palavra e orar, e ele vai sendo influenciado no caminho ao andar com você. É no caminho, é pelo exemplo, é sendo estimulado, porque ele vê os pais fazendo, ele vê os pais amando, ele acompanha os pais, e aquilo vai produzindo formação no interior do seu filho. É no caminho. É como um pastor com suas ovelhas. E a gente imagina, quando fala de pastor e ovelha, a gente já imagina com a ideia de pastor, blazer, microfone, um palco, um púlpito. Não, pastor e ovelha, a gente tem que pensar, é na categoria de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, que era basicamente um pastor que amava suas ovelhas, mas como ele conduzia as ovelhas? Andando na frente. E quando ele andava na frente, o rebanho acompanhava o seu pastor. Ele andava nos caminhos do pastor. Você é o pastor dos seus filhos. Eles vão andar no caminho que vocês andarem. Eles vão atravessar as picadas que vocês abrirem no meio do mato. É por esses caminhos que os filhos de vocês vão andar. E aí sim, quando ele for velho, não se desviará dele. Mais uma vez, estamos no livro de Provérbios. Provérbios são palavras do sábio judaico, fruto das observações e reflexões. Não é uma promessa, mas é um fato. Está dizendo: tenho visto que aqueles que são devidamente educados por seus pais, quando crianças, não se desviam na sua mocidade. Permanecer no caminho do Senhor será uma decisão, lógico, futura, individual de cada um. Não tem como você determinar o final. Mas enquanto estiver sob a sua batuta, cumpra a sua função. Agora eu quero olhar para a sua vida. Eu sei que tem gente aqui que está sem cabelo, sem saber o que fazer com o menino. E o que fazer com essa turma? À luz daquilo que a gente leu, eu queria tirar algumas aplicações práticas. Primeira aplicação prática: assuma o seu papel. Essa tarefa é sua. Reassuma a autoridade do seu lar. Reassuma a autoridade dos seus filhos. Você pode perguntar: mas por quê? Tem gente que tem dificuldade com a autoridade, pais, dificuldade de autoridade. Sabe por quê? Porque Deus te deu essa autoridade. Você não vai estar executando a sua autoridade sobre os seus filhos. Você estará usando a autoridade que Deus te deu sobre os teus filhos. Você está sendo um agente de Deus em disciplinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, em ensiná-los no caminho. Essa é uma missão que Deus te deu e você não pode escapar dela. Sabe, existe um reducionismo daquilo que significa ser pai nos nossos dias. Mais uma das coisas que a gente não diz, mas faz. Para a gente, qual é a responsabilidade de ser pai? Prover alimento, roupa, prover uma casa, prover conforto, prover
tempo de qualidade, que é uma coisa que a gente fala isso, mas normalmente a ideia de tempo de qualidade está ligado a se divertir, para o cinema, pula-pula. Isso que a gente chama de tempo de qualidade. Não, tem tempo de qualidade. Vamos para o cinema, vamos para a praia. Ainda que isso seja bom, mas não num critério de educação intencional. Ser pai é muito mais do que promover comida, casa de brinquedo e diversão. Ser pai, a tarefa de pai e mãe, né, de ser pais, está em desenvolver a fé, modelar o caráter, modelar a vida. Essa é a sua tarefa. Principal tarefa. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Essa é a missão que nós lemos, que se repete na lei e que os sábios estão dizendo que é a nossa tarefa. Somos aqueles que são responsáveis de ensinar, treinar, desenvolver a fé, o caráter e a vida dos nossos filhos. Reassuma a autoridade, cumpra a sua função. Como? Disciplinando-os. E quando eu falo a palavra disciplina, um monte de gente está ligando a cintada, a chinelada. Que mais, gente? Com vara de bambu, né? Não é de bambu, não. De coqueiro. Tira assim as florzinhas, né? Deixa só aquele. Mas disciplina, a palavra disciplinar é colocar ordem. Tem criança aqui, gente, que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, come o que quer, o menino só quer se for para comer nuggets, aí ninguém dá mais nada, faz o que o menino quer, senão ele não come, dá nuggets para menino, o menino é que manda, não tem regra, não tem disciplina. O menino só come batata e nuggets, batata e nuggets, batata e nuggets. Isso é só lá em casa, é? Não tem, crie disciplinas, reassuma o controle, tem que ter regra, tem que ter valores familiares, bíblicos, claros a ser seguidos. Respeito, amor, verdade, generosidade, são valores morais claros, revelados na família. Isso tem que ser treinado, tem que ter horário. Tem que ter alimentação certa, tem que ter deveres. Menino não faz nada. Pega água para mim, vai lá. Pega tu, mãe, água. Vai pegar tua água, rapaz. A gente ri, gente, mas isso é o caos que nós estamos produzindo. Crie disciplina, menino tem que participar do processo de arrumar a mesa, de lavar a louça, sei lá. De arrumar a cama, mas tem empregado, é para o bem dele, é para ele aprender a ter disciplina. Ele precisa ter funções na família, de responsabilidade. Ele precisa ter obrigações. Está dentro do processo de disciplinar, ele tem que ter igual... Um atleta que cria disciplina, como é que ele tem? Se ele quiser alcançar o alvo, ele vai ter que disciplinar a alimentação, ele vai ter que ter a rotina de exercícios, ele vai ter que repetir 1000 vezes, ele vai ter um treinador dizendo, você errou, faz de novo, melhora, repete. Isso é educar. Disciplina, reassuma o seu papel em casa. Disciplina não é dar lugar à sua ira. O menino te diz respeita, tu fica com raiva e dá uma porrada nele. Não é isso. Você errou. Na verdade, se você dá uma porrada no seu filho porque ficou com raiva, você pecou. É diferente. Não é se exceder e usar violência exagerada. Não é fazer com que seus filhos façam as suas vontades ou seus interesses pessoais, porque isso eles percebem muito bem. Quando você não está educando eles para a glória de Deus, mas está fazendo eles se encaixarem numa agenda que seja agradável a você, conveniente a você. Disciplinar é colocá-los em treinamento. A palavra de Paulo aos Efésios 4:6 diz,
E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Aquela palavra disciplina ali, ela, ao pé da letra, é bem entendida como treinem os seus filhos como um atleta é treinado por um treinador. Tem regra. Por que a gente às vezes fica com raiva de jogador de futebol do nosso time? A gente está lá, o time está investindo milhões nele, mas na véspera do jogo, ele está onde? Na farra. Cachaça, pô. A gente fica revoltado. Tira esse Neymar, né? Só quer saber de mulher, véspera de jogo não. Deixa a mulher para depois do jogo, não, pô. Se você quer que ele dê resultados, ele precisa se seguir as regras de treinamento, exercícios repetitivos, motivação, correção. Esse é o seu papel. Se você não sabia disso, bem-vindo. É isso aí que quer ser pai. É interessante como a gente às vezes tem uma visão até em relação à vida espiritual. Se a nossa função é ensinar os nossos filhos para a glória de Deus, a gente sabe colocar regra para coisas naturais às vezes. Por exemplo, quem deixa o menino só ir para a escola quando quer? Quando não quer, não precisa ir. Não teve nenhuma mão levantada. Quem deixa seu filho se alimentar unicamente à base de sorvete e danoninho? Ninguém. Mas por que quando é para a igreja a gente fica assim, não, mas eu não quero brigar? Não tem esse negócio, não tem? Conversa besta, senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que as coisas espirituais são secundárias, são menos importantes. Importante é ter sucesso profissional. Se tu vai seguir a Deus, vai para o inferno, o problema é teu. Seu filho. Meu Deus, a gente é impregnado pelos valores de hoje, a gente nem percebe. Para ir para a escola ele não tem opção, para ir para a igreja ele tem. Significa dizer que isso é menos importante. Você dá a opção para o seu filho estudar e não dá. Você dá a opção para o seu filho estudar para a escola ou não? Não, tem prova. Quando é semana de prova, quem é o pai que fica doido? A mãe aí, né? Todo mundo, né? Lá em casa, quando tem semana de prova, parece que quem se desespera é a gente. Meu Deus, minha semana. Bagunça a vida de todo mundo. Mas por que ler a Bíblia e orar, tipo assim, não, você estudar para a escola, todo mundo entra, senta com o menino, briga, lá em casa, eles não gostam de estudar comigo, porque eu me zango. Quando eu falo assim, vai estudar com o pai, os meninos já começam a chorar. Vocês riem? Eu sou super tranquilo para ensinar menino. Mas quando é para a Bíblia, a gente assim, lê se quiser, né? Isso aí, lê quando quiser. Orar, ora se quiser, ora se não quiser. Sabe o que quem está dizendo? Que é menos importante. Vou dizer, quando Lara tinha uns 5 anos de idade, muito tempo atrás, né? Ela chegou uma época que ela começou com uma história de que Papai do céu não existe. Cadê Papai do céu? Cadê Papai do céu? Negócio de Papai do céu. Você acredita que ela veio com essa história para cima de mim? Eu vou te dizer uma coisa. Aqui nessa casa se respeita Papai do céu, rapaz. Aqui ninguém nem ouse falar de Papai do céu aqui. Eu resolvi. Ela entendeu que Papai do céu era uma coisa importante para nós. Porque para estudar a gente faz isso. Agora para Deus não, gente, peraí, calma. Ué, eu quero educar, eu estou educando meus filhos. É porque a gente tem uma época agora, religião é coisa individual. Isso sim, é recente, gente. E ainda tem é familiar. E eu ainda vou dizer mais. Vai chegar sim um momento onde vai ser individual. Quando? Quando ele tiver adulto. Sair da minha casa, se ele quiser seguir outro caminho, eu não vou ter como impedir. E vou ter que respeitar. Mas enquanto estiver comendo do meu pirão, vai respeitar Papai do céu.
Porque não é menos importante do que fazer prova. Porque eu creio que coisas espirituais são reais. E que as consequências eternas são reais. E a pessoa que eu mais quero que dê certo são os meus filhos. Porque são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Não há, por exemplo, aos pais que pedem para a igreja resolver o problema. Beleza, a gente pode ajudar. Meu filho está indo para a festa. Eu digo assim, você está deixando? Eu é que vou resolver? Vocês estão entendendo? Pastor, pelo amor de Deus, meu filho só está chegando de madrugada. E tu abre a porta? Lógico, para abrir, né? Estou dizendo assim, mas você deixa? E eu não tenho como ficar lá e botar ordem na sua casa, não. Quem tem que botar ordem na sua casa é você. Põe a culpa na escola, nos professores, nos pastores. Gente, os filhos, eles precisam obedecer os pais e não mandar nos pais. Parece que a gente é refém dos filhos hoje. Pais que têm medo de chatear o filho. Lara às vezes chega para mim, não gosto mais de ti, estou chateado, tchau, vai para o seu quarto. Não, meu filho, não diz isso para mim. Gente, a gente tem um problema de complexo hoje, de baixa estima tão doentio, que a gente faz mal para os filhos. Assuma o seu papel, a tarefa é sua. Fazendo o quê? Às vezes essa disciplina exige sim castigo. Exige sim sanções. Palmadas, se for preciso, leve, óbvio, né? Tem mais função de gerar temor do que de agredir, óbvio, né? Provérbios 22:15 diz que a astutícia está ligada ao coração da criança. Agora eu vou ler a segunda parte. Mas a vara da disciplina afastará dela. É Bíblia, né, que eu estou lendo, gente. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho quanto à esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Não te excede, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Fique muito longe disso, né? É palmadinha, não é para agredir, não. Se você agredir, o pastor é o primeiro a chamar a polícia. Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo venha envergonhar sua mãe. Eu li só alguns versículos para... Deixe você tomar suas... Por favor, só entenda com clareza. Há um desafio na hora de castigar. Castigar, o castigo tem que ser corretiva e não punitiva. Não é centrada no pai. Você me desrespeitou, você me desobedeceu. E por causa disso, porque você me feriu, eu vou te punir. Não é isso, é centrada em Deus. Você pecou, meu filho. Arrependa-se. Isso tem consequências. Em meio à graça, como expressão de amor e não de ira. Porque Deus repreende a quem ama. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, o disciplina. A disciplina tem que ser uma expressão de amor, não de ira, não de ódio, não de raiva, não de vingança, como acontece muitas vezes. Aí é pecado. É quando você é um agente de Deus para disciplinar os caminhos do seu filho. Aí sim. Segundo, ensine você os seus filhos. Ensine você a palavra de Deus para ele. Ensine, mentorie ele. No processo de aprender os valores de Deus, aprender a palavra de Deus, trabalhe no coração dele. Não é só trabalhar nas atitudes. Você mentiu, não minta. Você brigou com seu irmão, não bata. Não, você tem que trabalhar o coração. Como é que eu trabalho o coração? A Bíblia. Estude a Bíblia com ele. Pastor, eu não sei. Sabe o que você precisa fazer quando você não sabe? Prepare-se. Cresça na palavra. Se você não tem feito isso por você, faça isso pelos seus filhos. Porque quando eu, pastor Rafael,
Me lasquei para ir para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação em pregação, me lasquei de fazer mestrado para aprender em pregações positivas em Curitiba, investir dinheiro, tempo, saúde, minha família. Eu estava fazendo por vocês. Não prego para mim. Você tem que fazer isso pelos seus filhos. Cresça pelos seus filhos. Porque você precisa ensinar para eles a palavra. Mas existe material pronto, aqui mesmo na igreja, de discipulado de filhos. Ensine-os a palavra, ensine-os a amar a Deus. E isso, às vezes, gente, não é nenhum mistério, não. Por exemplo, amor de transferência. Amor de time de futebol. Essa imagem é aleatória, claro, né? Poderia ser qualquer time. E os pais, eles transferem o amor de um time para o filho, sim ou não? Rapaz, eu tenho uns cunhados vascaínos. Meus cunhados, eles são doidos pelo Vasco. E a alegria deles é ver o Flamengo perder. E eles ficam, se o Vasco joga, eu acho que eles nem acompanham, mas se o Flamengo joga, eles sabem tudo. E nessa questão, tu tem que olhar os filhos. Os filhos estavam ensinando meu filho a botar uma camisa do Vasco. Eu tirei a camisa do Vasco, chegou lá em casa com essa camisa, botei no chão, filmei, ele tinha uns 3 anos. Agora pula na camisa do Vasco, aí meu filho. A gente transfere amor, porque quando ele olha a gente torcendo pelo Vasco, e brigando pelo Vasco, e desfazendo amizade pelo Vasco, você transfere amor. Ele vê o tanto que o Vasco é importante para você, e ele começa a receber desse mesmo amor. Rafinha é flamenguista mais ou menos, porque eu quase não acompanho futebol. Agora olha Davizinho é vascaíno roxo, porque o Ener, ele é doido pelo Vasco. Amor de transferência. Você tem conseguido transferir amor para o seu filho por Jesus? Às vezes você não está conseguindo transferir o amor pela igreja e por Jesus, sabe por quê? Porque falta amor em você. Ele não consegue ver amor em você por Jesus. Ele não consegue ver amor em você pela igreja. Ele não consegue ver amor de você pelos irmãos. Como é que você espera que ele tenha? Como é que você vai transferir amor que você não tem? Desenvolva o seu amor. E ensine para o seu filho. Transfira para o seu filho. Ensine a palavra, faça culto doméstico. Tem material. Liliane está aqui? Deve estar lá embaixo, né? Pode procurar a Liliane, procurar o pastor Afonso, ou a pastora Cristina, se você quiser material. Ou então use o próprio Evangelho de Marcos e leia com seus filhos. Por exemplo, para começar, o livro de Gênesis, leia com seus filhos. Tire um dia na semana para fazer um culto, ou faça todo dia, se possível. Acontece na nossa igreja aqui, os nossos filhos, eles não sabem cultuar, gente, sabia? Muitos dos nossos. Eu propus recente, só que não consegui, mas ainda estou com essa ideia na cabeça. Eu queria trazer as crianças de volta para o louvor. Sabe por quê? Quem já foi no louvor lá de baixo? Os meninos não sabem louvar a Deus. Os meninos não sabem adorar. Enquanto o louvor está cantando, eles estão correndo, estão brincando, estão pulando um pé só. Aí fala assim, a igreja não está acertando a adorar, ensinando a adorar. Eu acho que eles não estão aprendendo a adorar em casa. Porque eles não veem adoração em casa. Eles não louvam em casa, eles não cantam em casa. Eles não estudam a Bíblia em casa. Aí de vez em quando ele tem meia hora para fazer isso aqui, e aí é ele que ele vai aprender. Para mim, a falta de reverência das crianças no culto é falta de prática em casa. Orem juntos, você ora com seus filhos. Não acha que se você tem um filho de 4 anos, estou convidando você para fazer vigília, não, é oração, de manhã antes de ir para a escola, de noite antes de dormir, orações curtas, todo mundo, cada um ora uma pequena oração, mas ele vai aprendendo o valor da vida de oração, da leitura bíblica, antes de dormir. Você deixa a sua criança em casa para ir para a célula, para ela não atrapalhar você na célula? Aí você espera o quê?
que ela ame o Senhor? Ou você não vem para a igreja porque seus filhos são muito pequenos, aí quando vem tem que ficar com eles na salinha? Você já entendeu que a sua fé não é para você, a sua fé é para você e para os seus filhos. Se você tiver que ficar na salinha com ele, por anos vindo para a igreja por ele, venha, é por ele. Cresça espiritualmente para cumprir o seu papel. Muitos dos nossos filhos não sabem se comportar no culto, porque não têm praticado o culto em casa. Por fim, seja um exemplo inspirador. Se ele olhar você vivendo, ele vai viver. Ele te olha orando, lendo a Bíblia, e você espera que ele ore e leia a Bíblia. Ele olha para você, em você uma vida cristã, que fala assim, vale a pena ser cristão, é inspirador. Ou para você, olhando você, ele entende que vida cristã é secundário. A sua persistência e perseverança em estar na igreja, mesmo sabendo que a gente é complicado, a gente se estressa, às vezes a gente briga, mas você continua. Passa aqui mensagem para ela, poxa, a igreja é muito importante, porque ele olha você fazendo isso pelo trabalho. Mas será que ele tem olhado você ser persistente e insistente na sua fé, na sua comunidade com a igreja? Por isso, ofereça um lar que seja estável para ele. Para que ele cresça numa família que transmita valores espirituais. Nossos filhos aprendem por experiências. Eles vão aprender a se relacionar com os outros da maneira que vocês se relacionam em casa. Eles vão aprender sobre caráter olhando para o teu caráter. Eles vão aprender sobre Deus olhando como você se relaciona com Deus. Implicações para a vida inteira advêm da experiência da primeira infância. Viva por você, ame sua mulher por você e ame pelos seus filhos. Tenha caráter por você e tenha caráter por seus filhos. Tenha uma família saudável e estável por você, mas sobretudo pelos seus filhos. Quarta-feira eu fui assistir o Coringa. Coringa se tornou um grande monstro, né? Quem já assistiu o Coringa? Eu não vou contar, não. Filmaço. Para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti nos últimos anos. Fruto de uma família destruída. Eles pegaram um personagem da DC de quadrinhos, fizeram um drama de primeira qualidade, mostrando a história, porque o Coringa virou Coringa. E sabe de onde é que vem a história? De um lar. De um lar. Ofereça um lar. Que promove influências formativas, positivas, seguro e estável. Relacionamentos de um lar que reflitam o amor e o caráter de Deus. Não deixe o seu lar se tornar um caos. Promova uma atmosfera saudável. O que fazer com as crianças? Cresça espiritualmente. E transborde para os seus filhos. Fique de pé comigo, vamos orar.